Eu peço licença para conduzir uma reflexão que eu denominei educação espiritual. Por que que eu fiz essa reflexão e gostaria de trocar ela com vocês? Porque eu estou lendo a coleção do André Luiz, né? Eu sou recém-chegado no Espiritismo, então eu estou lendo tudo que eu posso. E eu percebo que, independente do capítulo e independente do livro, o tempo todo se fala em estudar, em aprender, em renovar, em fazer uma reforma íntima. Então, como professor, a palavra estudar, aprender, educar, me chama muito a atenção. Nós estamos naquilo que todos nós já sabemos de cor, num mundo de provas e expiações. O planeta Terra é uma escola, é um educandário espiritual. Nós estamos aqui para aprender aquilo que nós não aprendemos nas nossas vidas passadas, nas nossas existências passadas. Onde quer que nós estivermos estado, nós ainda não aprendemos o que nós precisamos aprender. Nós estamos em recuperação. Mundo escola, educandário espiritual, estamos aqui para aprender. Na questão 625, Kardec pergunta quem é o modelo principal para que a gente possa seguir. E os espíritos de verdade, eles dizem, para vocês na Terra, o modelo ideal, o modelo perfeito é Jesus. Por que que Jesus é o nosso modelo? Porque ele é caminho, verdade e vida. O que faz de Jesus ser caminho, verdade e vida? Quando nós chamamos Jesus de o modelo do caminho, ele é modelo do caminho pela sua moral. Ele viveu os 33 anos terrestres na mais perfeita moral da lei divina. Faça ao próximo aquilo que você quer que ele faça para você. Jesus amou profundamente, intensamente, todas as pessoas que estiveram do lado dele. Então a sua moral foi vivida, aquilo que ele pregou, ele viveu. Por isso ele é o caminho. A sua moral é o caminho do nosso melhor aprendizado. Por que que ele é a verdade que nos leva por este caminho? Porque a sua verdade é o amor. O amor que cuida, o amor que regenera, o amor que acolhe, o amor que nutre de esperança. Então Jesus não é apenas um ideal. Jesus é o caminho, a verdade e a vida e eu vivo por ele. Vive. O que é o caminho? O que é a verdade? E por que que Jesus é a vida que nós pretendemos alcançar? Ele é a vida porque ele exemplificou nos seus 3 anos de vida pública, para sermos bem claros, ele vivenciou profundamente as 8 bem-aventuranças. Ele mostrou a total possibilidade de que nós possamos viver num mundo melhor, experimentando a espiritualidade das 8 bem-aventuranças. Então, quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não quis apenas fazer uma metáfora. Ele quis nos convidar para que observássemos cada gesto, cada atitude dele, como verdadeiramente um caminho a ser seguido, uma verdade a ser vivida e uma vida a ser vivida com amor pleno. Seguindo Jesus, na sua moral, no seu amor e pelas bem-aventuranças, nós vamos alcançar o nosso objetivo nessa existência. E qual é o objetivo nosso nessa existência? Isso foi perguntado para o Chico. Alguém perguntou para o Chico, qual que é a missão, qual que é o objetivo que nós temos que ter? E o Chico disse assim, Emmanuel, nosso benfeitor, está me dizendo que só existe uma missão para nós, fazer o bem. Tanto que a missão do Espiritismo é transformar o homem num cidadão de bem. Não um cidadão que vive bem. Porque viver bem depende de algumas circunstâncias que são palpáveis. Agora, ser do bem é essa questão da moral, do amor e das bem-aventuranças. Aí, como ter êxito? Porque o Evangelho está escrito faz praticamente 2000 anos. Como que nós vamos ter êxito nessa educação espiritual? A gente precisa de pistas. E eu gostaria de apresentar 3 pistas rapidamente. Especificamente para nós espíritas, nós temos Kardec como uma pista maravilhosa. Kardec dizia o seguinte, espíritas, instruí-vos, ou seja, a gente precisa estudar, estudar e estudar. A gente precisa buscar conhecimento e buscar conhecimento. E a gente precisa vivenciar toda a instrução e todo o conhecimento que a gente adquire. Porque senão fica muito bonito a palestra, mas depois alguém me encontra na rua dirigindo Uber e me vê xingando alguém porque a pessoa fez alguma coisa errada no trânsito e vai falar assim, mas eu vi esse moço fazendo palestra. E isso me aconteceu outro dia.
Era 8h30, eu já estava com vontade de parar de trabalhar. Eu atendi uma moça. A hora que eu estava chegando, eu vi a moça, eu olhei e falei, gente de Deus, que moça linda, gente. E ela não era só bonita fisicamente, estava muito bem vestida. A moça ela tinha brilho, sabe, um sorriso de quem acolhe. Ela entrou no carro, não passou 500 metros, ela perguntou assim, o senhor faz palestra lá no 3 de outubro? Eu falei, nossa senhora, hein? Se eu sou um mané da vida e dou uma cantada nessa moça, tá lascado. Porque nós não é santo, né? O povo fica achando que nós faz palestra, nós é santo, não é santo, não. A gente tenta ser o melhor possível. Aí eu falei para ela, sou eu sim. Ela falou, nossa, você não tem ideia. Olha a coincidência. Eu estava fazendo essa palestra. Olha aí. Eu nem lembrava disso. E ela falou assim, moço, tudo que o senhor falou naquela palestra foi para mim. Porque eu acabei um casamento há pouco tempo, um casamento em que eu não estava feliz, porque a família do meu marido não gosta do jeito que eu vivo a minha espiritualidade. Ele não consegue conformar que eu não quero viver a religião dele, eu quero viver a minha. Eu fui 7 anos de sofrimento. Aí eu chego lá, você vai falar de educação espiritual. Eu posso ficar com o seu telefone para você me mandar mensagem? Eu falei, pode. Aí todo dia eu mando mensagem para ela. Eu falei, por que você não entra no grupo? Ela falou, não, eu quero que você manda. Eu falei, virei empregado agora, secretário. Mas ficamos amigos. Ficamos amigos. Então, eu preciso vivenciar aquilo que eu acredito. Depois, eu busco em Jesus, que nos alerta o seguinte, buscai a verdade, e ao encontrar a verdade, você ficará liberto. Liberto do quê? Da ignorância. 440 anos antes de Jesus, Sócrates dizia, conhece-te a ti mesmo. E no bojo desse pensamento ele dizia, conhece-te a ti mesmo e dominarás o mundo. Por quê? Porque ao conhecer-se, você se domina. E se dominando, você tem tanta força íntima que as coisas de fora não te alteram. Então a educação espiritual não é para aprender a ler a Bíblia, é para aprender a ler a vida. Agora, como que a gente vai fazer uma educação espiritual, né? Vamos começar pensando o seguinte, o que é a educação? A palavra educação vem do latim exducare, ex, fora, exterior. A educação está no meio, está no social. E dentro desse meio e dentro desse social, eu estou inserido, você está inserido. Não é uma coisa que só vem de fora. Porque quando o Carlinho fala, vem de fora para mim, mas quando eu falo, vem de fora para ele. Então é uma troca. Educare significa guiar, instruir, conduzir. Ou seja, guiar para fora. É aquilo que acontece diante de mim, é aquilo que é absorvido pela minha inteligência, pela minha capacidade intelectual, pela minha capacidade de raciocinar, e eu levo para o meu exterior. Como que isso acontece? A gente tem que internalizar aquilo que a gente absorve. Porque às vezes a gente entende, mas a gente não compreende. Qual que é a diferença? Enquanto eu falo, vocês estão entendendo. De repente, eu falo alguma frase que faz um sentido absurdo para você. Por quê? Porque você compreendeu. Ela tocou o teu coração e aquilo faz parte de você agora. Por isso que eu preciso aprender a vivenciar a educação espiritual que o Espiritismo me oferece ao fazer uma avaliação, ao fazer uma leitura de fé raciocinada sobre as palavras de Jesus. Porque tem muito espírita beleza pura em toda a técnica e ciência do Espiritismo, mas não sabe nada de Evangelho. Você está do lado errado. Desculpa, eu só tenho 5 anos de Espiritismo, mas se você é muito bom de Espiritismo, mas não sabe nada de Evangelho, você está do lado errado. Eu não fico no Espiritismo se o Espiritismo não tiver Jesus. A minha pátria, quem manda é Jesus. A minha pátria não manda Kardec. Kardec é um discípulo, um apóstolo de uma capacidade intelectual astronômica que viveu no final do iluminismo, ou seja, ele é um cidadão do mundo do iluminismo que transformou o pensamento ocidental e ele faz uma leitura maravilhosa. Mas o primeiro livro que ele faz depois do Livro dos Espíritos é o Evangelho. É uma releitura de fé raciocinada. Fé raciocinada do ponto de partida em Jesus. Por que eu pensei e trouxe para partilhar com vocês sobre educação espiritual? Hoje, no nosso planeta, reinam coisas de um ser espiritual que não conhece Jesus. Por isso que no nosso planeta reina o ódio, a revolta, a vaidade, a criminalidade. Isto é o que acontece normalmente nas nossas vidas.
E tem acontecido com uma normalidade tão grande que nós estamos naqueles tempos do Evangelho em que a iniquidade se sobressairá sobre as outras coisas. O que é iniquidade? A iniquidade é quando as pessoas não têm vergonha de fazer o mal, não têm vergonha de falsificar, não têm vergonha de mentir, não têm vergonha de omitir. Por que nós precisamos de uma educação espiritual para o cidadão 2025 do planeta todo? Porque para colocar no lugar do ódio, o amor, no lugar da revolta, a tolerância, no lugar da vaidade, a humildade, no lugar da criminalidade, a bondade. Nós só vamos instaurar o amor, a bondade, a tolerância, quando nós espiritualizarmos as nossas condutas diárias. A educação espiritual é para, dentro desse ponto de vista que eu consegui pensar, o Missionários da Luz, é a transformação do planeta em lugar de regeneração para um dia ser um planeta ditoso. Nós só vamos conseguir regenerar o planeta com rios limpos, cachoeiras límpidas, sem poluição, sem maldade, se a gente regenerar o homem. E o homem só será regenerado por educação. Não é química, física e biologia. Eu trabalhei esse ano, eu fiz um trabalho numa escola em Três Corações, fui coordenador de uma escola há 3 meses. Eu fui convidado para fazer um trabalho e eu fui lá. Por fim, eu chegava na porta da sala e fazia assim: é sério? Está parecendo um chiqueiro isso aqui, ué. Ah, e pode avisar o papai que eu chamei vocês tudo de porquinho. Manda o papai vir cá falar comigo. Porque professor e diretor hoje está com medo de falar com o pai, né? E eu sou professor velho, então eu não tenho medo mais. Eu falei: fala para o papai que eu chamei todo mundo de porquinho. Manda ele vir aqui falar comigo. Que aí eu vou falar: pai, não, eu posso te atender sim, às 11h30 amanhã. Na hora que o filhinho dele vai embora para casa. Que aí eu vou levar ele na sala do filhinho dele. Viu por que eu chamei teu filhinho de porquinho? Eu não estou culpando o seu filho da sala estar suja. Eu estou dizendo que o meio em que ele vive, os coleguinhas, não se importam se a sala vai ficar suja ou não. E eu não posso falar para você que eu tenho certeza que não foi ele que sujou. Porque os outros papais também acham que eu fui mal com eles. Cada papai defende o seu filho. E eu tenho que defender os 40. Nós ficamos egoístas até para educar os filhos. Nós ficamos presunçosos para defender nossos netos. Porque a gente acha que a nossa cria é melhor que a dos outros. Mas quando acontece alguma coisa, o seu vizinho também acha que foi seu filho. Por quê? Porque nós não temos uma educação espiritualizada que pensa que amar é cuidar. Se eu amo, eu cuido do filho do outro também. Eu respeito o outro também. A educação espiritual precisa acontecer em 2 lugares: no pensamento e na vontade. Eu preciso educar o meu pensamento e preciso educar a minha vontade. Por quê? Vamos partir para o pensamento primeiro. O que é o pensamento? Vou dar uma viajada aqui agora. Segundo a neurociência e os cientistas, os neurocientistas, pessoal que está trabalhando só com cirurgia cerebral, o cérebro não pensa. O cérebro codifica pensamento. De onde que vem o pensamento, gente? Pelo amor de Deus. Porque até outro dia nós falamos assim: nossa, esse caboclo usa o cérebro, que é uma beleza. Pensa o tempo todo. Agora a turma já está falando que o cérebro não pensa, ele codifica pensamento. Se ele codifica o pensamento, esse pensamento vem de onde? Do espírito. É o espírito que reencarna. O espírito reencarna e vai para usar outro cérebro. Assim como eu posso dirigir um Gol, um Fiat, uma Areia. Nossa, pelei. Para quem gosta de carro, é pelei, né? Vamos dirigir um Corolla, uma caminhonete, né? O motor é diferente. O piloto é o mesmo. Então o piloto é o espírito. O motor do carro é o cérebro. Por que eu tenho que educar o meu pensamento? Porque o pensamento, a partir do momento em que ele começa a fazer codificações, ele começa a elaborar raciocínios e a criar um pensamento. E o que acontece? Esse pensamento é a imantação magnética que vai gerar a realidade. O pensamento é a imantação magnética que vai gerar a realidade. Nessa escola eu tenho uma professora lá, que todo dia ela chega e reclama de alguma coisa. Aí teve uma que chegou e falou assim: ai, meu rim está assim assado. Não falei nada não, fiquei quieto. Aí saiu todo mundo, ela ficou sozinha. Eu falei: você sabe por que teu rim está doendo? Ela falou: não. Eu falei: começa a pensar. Ela falou: por quê? Eu falei: está acontecendo isso assim na sua vida? Ela falou: tá, por quê? Eu falei: porque isso gera rins doentes. A fulano não falou que fez uma cirurgia e tirou cada pedacinho do meu corpo corresponde a um sentimento e a um pensamento doente. Uma colega perdeu a mãe.
E aí ela virou e falou assim, depois que ela voltou, ela falou assim, nossa, agora vai começar aquela luta de inventário, dor no útero é insegurança. Adivinha, se eu não liberei ela uma semana porque ela teve que fazer um monte de exame por causa do útero. Não estou falando que a gente adivinha, não, isso é ciência oriental. Os chineses não tomam remédio em comprimido, eles só tomam chá. Eles fazem remédio para vender para nós, porque eles não são bobos. Então o pensamento cria a realidade. O nosso corpo é o maior exemplo disso. Dor na coluna, dor no braço, bursite, enxaqueca, alergia. O meu pensamento vai criando realidade no meu corpo e realidade no meio. A Anete de Guimarães, que eu sei que muitas pessoas conhecem, ela afirma cientificamente, se você afirmar 21 vezes o mesmo pensamento, ele se torna verdade dentro de você, quando você percebe, aquilo já é a tua realidade. Isso é científico, não é balela. Um dia já chamaram isso de conversa de esotérico. Então eu começo a desconfiar que alguns esotéricos estão pensando na frente da gente. E a gente preconceituoso. Não, eu não sou preconceituoso. É assim, todos nós somos. Somos racistas, somos preconceituosos, somos homofóbicos. Todos nós somos um pouquinho. Não, Rodrigo, eu não sou não. Se a tua filha casar com um negro, tá tudo bem para você? Se o seu filho perder a posição no emprego dele para um homossexual, tá tudo bem para você? Começa a pensar isso quando você falar que não é alguma coisa. Coloca uma daquelas pessoas que todo mundo critica e todo mundo faz preconceito, coloca ele no teu lugar. Ele tirando o teu emprego. Ele entrando na tua família de alguma forma. Tá tudo bem? Um gay, um trans. Eu nunca me coloco na posição do outro, né? Eu digo que eu não sou preconceituoso, mas eu me coloco lá naquele lugar de jeito nenhum. Jesus não excluiu ninguém. Jesus não excluiu ninguém. Quem exclui é o nosso pensamento mal formado há mais de 2000 anos, cheio de defeitos, de preconceitos. Então a educação espiritual é para ontem. E nós temos que educar a nossa vontade, porque a nossa vontade é que vai gerar a realidade. Porque não adianta eu pensar se eu não botar a mão na massa. Não adianta eu pensar, criar uma realidade feliz dentro de mim, mas eu não agir de acordo com isso. Eu preciso agir de acordo com isso. Para que serve a educação espiritual? Para 3 coisas. Para evitar o medo, a ignorância e a maldade. Se nós conseguirmos criar dentro de nós alguns critérios de educação espiritual, nós vamos construir dentro de nós uma barreira contra o medo, contra a ignorância e contra a maldade. Como que nós vamos fazer isso? Mudando o paradigma. No lugar do medo, colocar o amor. No lugar da ignorância, colocar a verdade. E no lugar da maldade, colocar a bondade. Como? Alimentando o meu cérebro, alimentando o meu pensamento de pensamentos de amor, de verdade e de bondade. Eu tenho que alimentar o meu pensamento de coisas boas, para que a gente procure, nos meios aonde a gente vive, acabar com essa coisa de que o inimigo do amor é o ódio. Não, o inimigo do amor é o medo. O inimigo do amor é o medo. Esse meu aluno de 11 anos, ele não tem medo de ninguém ao dizer que o pai dele é ela. É estranho. Pensou que eu não achei estranho? Claro que eu achei. Primeiro momento, falei, nossa, como é que eu faço aqui? Que a minha preocupação, o que era? Eu sou responsável por esse garoto dentro da escola. Eu represento a instituição para ele. É a instituição no papel, todas as instituições no papel, elas dizem que elas são boas. Eu tinha que ser bom. Foi choque para mim? Foi. Foi estranho? Foi. Mas consegui atender a mãe, né? Eles têm que pensar no que vai fazer. Por quê? Porque não é uma coisa que meu pensamento está habituado a ver. Meu pensamento está habituado a pensar. Nós estamos no Centro Espírita Humildade e Caridade. Hoje é dia 14 de maio de 2025. Nós não estamos em 1857, quando foi lançado o livro, em que o preconceito era terrível. Até para escrever, Kardec teve que pensar em como não piorar a situação. Nós temos que evoluir. Nós temos que trazer a educação espiritual para o nosso dia a dia, dentro de nós. Como que eu vou alimentar o meu pensamento de amor, de bondade e de verdade? Administrando as minhas vontades e os meus desejos. Como que eu vou administrar a minha vontade e o meu desejo? Cuidando do que eu ouço, do que eu leio e do que eu vejo. O que na hora que eu estou sozinho, eu vejo no YouTube? Quando eu estou sozinho, o que eu vejo no TikTok? Quando eu estou sozinho? O que eu leio?
Que tipo de assuntos que eu escuto, que eu ouço? Qual que é a piada que me faz rir? Eu preciso educar o meu pensamento e a minha vontade cuidando do que eu ouço, do que eu vejo e do que eu leio. Por quê? Porque eu preciso cuidar da minha sintonia, da minha frequência e das minhas afinidades. Sintonia é o que eu penso. Sintonia é o que eu penso. Eu sei que penso. Eu acho, olhando aqui, que só umas 4 ou 5 pessoas que vão lembrar disso. Mas vocês lembram que a gente ligava o radinho? A gente ficava bravo quando a música saía do ar. Aí, tá vendo? Só uma meia dúzia que balançou a cabeça. Os outros todos são digitais, então é fácil. Então, para quem não conhece, antigamente a gente colocava o rádio e tinha que sintonizar. E aí você ouvia ZYC 763. Sintonia. A onda vinha de longe, a mensagem vinha de longe, e eu tinha que equalizar perfeitamente. Como que eu vou fazer isso com o meu cérebro? Como que eu vou fazer isso pelo meu pensamento? Sintonia é o que eu penso, e eu penso aquilo que eu ouço, leio, vejo, porque é com isso que eu alimento o meu cérebro. A frequência é aquilo que eu falo. Frequência é aquilo que eu falo. Por quê? Porque quando você fala, vibra. Os mesmos 5 ou 6 vão lembrar. Porque só poucos aqui que passaram dos 45. Então poucos vão se lembrar. Lembram do caderno de desenho que a gente tinha que comprar todo ano na escola? Não tinha uma folhinha, que era uma folhinha de seda? Minha mãe queria me bater toda vez que eu rasgava um pedacinho dela. Presta atenção, menino! Você estraga tudo que você põe a mão. Porque aquele negócio era muito fininho, a gente ia tirar cola, né? Do mapa em geografia. Ai, que raiva daquilo. Eu aprendi a desenhar geografia por causa daquilo, aprendi a gostar de geografia por causa daquilo. Se eu pegar uma folha daquela que é extremamente fininha e eu falar aqui nela, ela vai vibrar, não vai? Ela não vai tremer? Frequência e vibração. Você alcança o universo pelo que você fala. Agora, o que eu estou falando? O que eu estou reverberando para o mundo? Mostra a educação espiritual que eu tenho. Uma colega de trabalho chegou e falou para mim assim: Rodrigo de Deus, você não podia ir embora. Fica mais. Com quem que eu vou conversar? Ele pode me ligar, fala pro teu marido, você está me ligando, ele é meu amigo, ele não vai ficar no ciúme, não. Ela falou, nossa, Rodrigo, não tá tão difícil, sem você vai ficar pior. Por que ela falou isso? Não é porque eu sou bom, é porque primeiro eu escuto ela falar, e depois eu respondo aquilo que ela precisa ouvir ou tem condições de ouvir. E aí eu falei para ela assim, cuida do teu coração. Se você cuidar do teu coração, você vai administrar as coisas que estão acontecendo. Mas você sabe o que falar comigo. Eu falei, Bobona, eu estou só repetindo o que eu leio, o que eu escuto. Não tem nada meu que não. Não tem nada meu. Eu só estou te dando aquilo que eu ganho. Ela brincou, nossa, tem ganhado muito. Eu falei, você não tem ideia. Ela continua católica, eu mudei, né? Ela falou, você melhorou. Eu falei, que bom. Então, sintonia é o que eu penso. Frequência é o que eu falo. Afinidade são as relações. E aí eu brinquei com eles lá no último dia que eu estava. Falei, se você está reclamando demais e ninguém está reclamando, adivinha quem que é o problema? Se todo mundo reclama do lugar de trabalho e você não reclama, começa a pensar. A afinidade são as amizades. Quem que está se acercando de mim? Nossa, mas não é possível, Rodrigo. Só tem tralha perto de mim. Então talvez não seja o teu comportamento que você está conseguindo administrar, porque uma coisa é administrar a fachada. Pensa no Silvio Santos. Oi! Mas, saiu um pouquinho, ele ia nos bastidores, aí ele deixava de ser Silvio Santos para ser o senhor Abravanel. E ele administrava a empresa. Que artista que veio, que artista que não veio, quem que está atrasado, quem que está estragado, atrás do palco. Quando ele volta, ele é, oi, Silvio Santos! Isso aqui é fácil. Se está vindo só gente ruim perto de mim, o que eu estou pensando? O que eu tenho falado? Porque eu estou atraindo. Eu estou atraindo. Na questão 459, que é uma questão muito falada, Kardec pergunta, os espíritos influenciam na nossa vida? E eles dizem, muito mais do que vós podeis pensar. Por onde que eles interferem na nossa vida? Pelo pensamento, pelo que nós falamos, porque cria vibração, e pela nossa afinidade, porque a gente junta cachaceiro com cachaceiro, vai feder. Hoje entrou uma mãe com 2 crianças no Uber, 6:50. Ela estava levando as 2 crianças para a escola. E eu vi que ela é muito firme com os filhos. Sabe aquela mãe assim, faz isso não, presta atenção, tira o pé daí. Eu lembrei da minha. Mas ela estava cheirando maconha. 6:50 da manhã, a mamãe estava cheirando maconha.
mas ela é boa mãe. Ela ainda está sendo boa mãe. Se entra um cachaceiro, saindo do trabalho, o cara entra no carro com um cheiro de cachaça. Ele estava bebendo escondido no trabalho, mas ele saiu ereto, inteiraço, profissional, chefe. Mas em algum lugar lá dentro, ele tomou 2 biritas. Porque na hora que ele entra no carro, eu não cheirei nada, não bebi nada. E o meu olfato e o meu paladar é terrível. A minha mãe abre a geladeira e fala assim, tem coisa estragada aí. Não tem não, você larga de ser chato. Eu vou lá, tiro e falo assim, aqui, ó, está estragado. Como que nós vamos melhorar a nossa sintonia, melhorar a nossa frequência e melhorar a nossa afinidade? Com uma dica que o Emmanuel deu para o Chico. Disciplina, disciplina e disciplina. Como que nós vamos construir essa disciplina? Com hábitos. Com hábitos. O hábito tem que se tornar uma coisa natural dentro de nós. Sabe aquele hábito de você não sair do quarto sem a cama arrumada? É hábito. Não adianta, você está com pressa, mas você volta e arruma a cama. Um colega reclamou, disse, ué, Rodrigão, você chegou 5 minutos atrasado. Falei, a cama. Eu já ia deixar a cama para minha mãe arrumar, mas na hora que eu olhei para trás, eu falei, não, eu vou arrumar a cama. Eu não saio do meu quarto se a minha cama não estiver arrumada. É meu. Hábitos saudáveis, hábitos regulares e hábitos positivos. Não adianta ter um hábito. 3 dias, para. Lembra, depois de uma semana, começa de novo. Daqui 1 mês, começa de novo. Aí você esquece, daqui 6 meses, nossa, eu vou voltar a fazer porque aqui dá tanto resultado. Não adianta. Hábitos são disciplinas diárias. Então tem que ser regular, positivo e saudável. Isso é construir uma sintonia bacana, uma frequência boa e uma afinidade calorosa. Como que eu vou fazer isso, Rodrigo? Jesus, Mateus 26, 41. Vigiai e orai. Nós precisamos vigiar o nosso pensamento e vigiar a nossa vontade. Nós precisamos cuidar do nosso pensamento e cuidar da nossa vontade. E orar para fazer uma conexão com a espiritualidade. Vocês viram que bacana? Vigiar o nosso pensamento e a nossa vontade. Não é vigiar o pensamento do outro, não. E nem vigiar a vontade do outro. O outro vira e fala assim, não, é quarta-feira? É. Mas eu vou tomar uma. Rapaz, faz isso não, rapaz. Vamos? Não. Eu vou tomar sozinho? Não, vamos comigo. Não, hoje não vou não. Você está cuidando da tua vontade. Você não tem que policiar o outro. De repente você fala, não, hoje não vou não, hoje é quarta. Só vou sexta. Larga de ser chato. Vamos comigo agora? Não vou não. Aí ele vira, sozinho também eu não vou. Você vigiou a sua vontade. Você cuidou do seu pensamento e inspirou o seu amigo a fazer o mesmo. Porque nós, sendo espíritas, cidadãos do bem, nós podemos mudar o mundo, não corrigindo, mas inspirando, pelo nosso comportamento, pela nossa educação. Agora que eu olhei no relógio, preciso correr, mas agora está fácil. Em um mundo regenerado, a educação é para a cooperação. Num mundo de expiação e provas, a educação é para a competição. E isso dá pano para as mangas. Porque tem um monte de idiota falando porcaria aí para a rua, e a turma acredita. A competição, ela sempre exclui, sempre elimina. A cooperação sempre soma e sempre inclui. Rodrigo, mas nós estamos num mundo de provas e expiações, não dá para eu fazer. Se eu fizer isso, eu vou perder muito. Ontem uma pessoa que eu gosto demais falou para mim assim, eu estou pensando em fazer isso. Todo mundo faz. Você tem razão, todo mundo faz mesmo. O que você acha? Se fosse você não fazia, não. Mas eu vou perder muito dinheiro. Falei, mas vai dormir o resto da vida. Isso é verdade. Falei, então espera um pouquinho. Vai que aparece a solução diferente. Passou meia hora, apareceu a solução. Eu nem acreditei, eu olhei e falei assim, nossa, se esse porcaria faz errado, eu ia sofrer muito. Eu não posso proibir de fazer. E não é que a solução apareceu? Falei, nossa, louvado seja Deus. Gente, o maior inimigo de uma boa educação, é a má gestão do tempo. Tenta não perder tempo com bobeira. Tenta não perder o tempo com coisa que não vai ajudar. Porque quem perde tempo, cria o mal. Porque o mal é um desperdício de tempo.
E como que nós vamos utilizar bem o nosso tempo? Adquirindo qualidades morais e virtudes excelsas, virtudes de espiritualidade elevada. Quais seriam, por exemplo, as qualidades morais que a gente podia praticar? Benevolência, bondade, justiça, paciência, sinceridade, responsabilidade, pontualidade, assiduidade. Quer resumir tudo? Ser caridoso, trabalhador, humilde e sóbrio. Fácil, não é? Dá para fazer com a mão nas costas. Para conseguir, só tem um jeito. Sair todo dia de casa, não aqui do centro. Aqui no centro é fácil. Sair todo dia de casa com uma disposição inabalável de praticar o bem sempre. A gente vai conseguir? Não. Eu amanhã vou xingar algum palavrão de novo no carro. Porque quando eu passo num buraco, que o carro estrala, mas eu xingo todo mundo que mexeu com o buraco e fez buraco na rua. Eu não acho ruim de trânsito, não acho ruim de nada no trânsito, mas buraco me tira do sério. Mas eu tenho que sair de casa todos os dias com uma disposição firme de fazer o bem o dia todo. Eu não vou conseguir fazer o dia todo, mas toda hora que eu perceber que eu consegui, eu vou agradecer a Deus e a espiritualidade e a minha amiga Cícera, que é a minha mentora, de ter conseguido fazer aquilo. Nós só vamos transformar o planeta em um mundo regenerado o dia que a gente tiver uma educação totalmente espiritualizada. Gente, obrigado pelas cumplicidades de olhar.